Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Esperar mais um minutinho ali a galera entrar. Estamos em 15, né? Tem mais alguns integrantes para acessarem. Aproveitando para perguntar para vocês, tem alguma dúvida sobre o que a gente conversou sobre o ágil? Aproveitando que se passou esse dia, né? De repente alguém mais curioso pesquisou, quer tirar uma dúvida, vou deixar esse primeiro momento para isso. Beleza, Gia, obrigada ali pelo retorno. Falando sobre vagas, tá? Tem algumas vagas lá na Quiver. Eu não trabalho mais lá, mas eu fui comunicada que tem algumas vagas, então para quem estiver buscando, né, uma recolocação ou a entrada no mercado de trabalho na parte de programação, dá uma olhadinha lá na página de carreira deles. E se vocês quiserem algum apoio aí sobre o processo seletivo, no sentido da entrevista, no sentido do currículo, reforço que pode estar procurando para eu ajudar vocês, tá bom? Então vamos seguir aqui, vamos começar mesmo. O nosso tema de hoje é de comunicação e feedback, né? Comunicação, ela é uma soft skill e é tão importante que ela merece, assim, a gente está falando dela de forma exclusiva hoje, porque quando a gente olha as empresas, é o maior problema que acontece a comunicação, porque vamos pegar lá o valor do ágil, né? Interações e indivíduos. Então, se a gente tem pessoas se comunicando bem, que estão numa sinergia legal, a gente tem um resultado positivo. Mas é difícil de chegar nesse ponto porque depende exclusivamente de pessoas. Cada indivíduo precisa querer comunicar, precisa ter ciência da importância de estar passando uma mensagem de forma assertiva. E quando a gente roda pesquisas nas empresas, sejam de todos os tipos, né? Como eu mostrei para vocês ali, os segmentos da indústria, da cooperativa, de serviços, ou do varejo, sempre a comunicação vem como um dos primeiros tópicos a serem resolvidos, né? E é extremamente difícil, porque não é um plano de comunicação, não é algo que o RH, que a direção vai impor, né? Que vai resolver isso na totalidade. É cada indivíduo trazendo para si essa responsabilidade de comunicar de forma mais clara, né? Aqui a gente tem uma frase do George Bernard Shaw, que ele fala que o maior problema na comunicação é a ilusão do que ela já foi alcançada, né? A gente fala, escreve, passa uma tarefa para frente, que seja, né? Compartilha um arquivo e, opa, fiz a minha parte. Mas não busca a garantia de que aquela informação foi entendida, né? Que ela realmente alcançou o objetivo dela. E quando a gente olha para os profissionais de tecnologia da informação, isso é acarretado ainda mais. Em geral, o perfil é o perfil analítico, que não tem, por natureza, essa vontade de fazer uma comunicação, né? Então, precisa estar trazendo isso à tona, com autoconhecimento, buscando com que vocês insiram no dia a dia de vocês mesmo ter uma comunicação mais eficaz. Os principais problemas dentro da empresa que uma má comunicação gera. Questões de mensagens perdidas. Então, se eu ali mando um e-mail, né, para equipe@empresa.com.br, eu não vou saber se todo mundo viu. Por mais que eu tenha um aplicativo como o Mailchimp, que vai possibilitar ver em quais caixas de e-mail chegou, quais pessoas abriram, a leitura daquilo, da mensagem que eu estou passando, ou ainda a interpretação daquilo que eu estou passando, ela não é garantida, né? Assim, vamos pegar o WhatsApp, ele muniu de coisas para saber que a pessoa recebeu a mensagem, mas não tem como munir o entendimento que ela vai ter daquilo. Principalmente porque quando a gente está falando de uma comunicação escrita, ela acontece no humor da pessoa que está recebendo, não no seu humor. Então, se fez lá todo um e-mail relatando um status do teu projeto.
E eu vou ler aquele e-mail, eu vou ler no meu humor, não no seu. Então, se eu tiver meio de mau humor, eu com certeza vou ter algumas interpretações erradas daquela mensagem. Então, a perca do que realmente quer ser feito, ela acontece muito. A falta da comunicação integrada, do trabalho em equipe, né, que é um dos itens mais importantes do ágil, também com falhas de comunicação, ela deixa de acontecer. A informação não flui na equipe como um todo, né, acaba ficando para poucas pessoas. Isso aí vai gerar retrabalho. Quando você não está falando, né, e não tem uma visualização do que está sendo feito, a gente pode ter mais de uma pessoa fazendo, e prejuízo para a empresa ter essa duplicidade. Reuniões ineficazes também, isso aí é um pavor, né? Você ali se reunir 10 pessoas numa sala, não, porque faz muito tempo que a gente está tratando esse problema por e-mail, agora vamos colocar todo mundo junto, mas sem um objetivo claro definido, sem ter um facilitador naquela equipe ali para fazer um intermédio, é um tempo perdido, porque não vai ter resultado aquela reunião. E infelizmente isso acontece muito nas empresas. Reuniões bastante extensas, com muitas pessoas, mas sem sair com ações definidas. Também vai acontecer a sobrecarga de e-mails, que tudo acaba virando e-mail, né? Coisas que você resolveria de outra forma, com comunicações mais informais, seja um Slack, seja um Google Hangouts, seja um WhatsApp, né? E acaba tudo sendo formalizado no e-mail. A desorganização de projetos, né? Porque o projeto ele necessita muito de todo mundo estar nutrindo com informações, ao passo que acontece o item 2, né? Que é a falta de comunicação integrada. Eu tenho impactos no meu projeto, porque eu não sei o status real daquilo que está acontecendo. E por fim, não ter falta de feedback. Aliás, ter a falta de feedback. Afinal de contas, eu não colhi informações, eu não sei passar isso, e, consequentemente, eu não consigo dar uma devolutiva para quem está envolvido. Então, resumindo aqui o processo de comunicação, eu vou ter uma pessoa que é o emissor, que vai estar falando, né? No caso, eu, hoje sou a emissora. Vou ter o receptor, que é a pessoa que está ouvindo, né? Vocês são os receptores dessa mensagem. E é obrigação do emissor checar o entendimento dessa mensagem. Então, aqui, por isso que a gente vai perguntando, e aí, alguma dúvida? Na empresa, né, como é RH, eu faço muitos comunicados de forma geral, né? E aí eu tenho que ter mecanismos para ver se as unidades, as pessoas entenderam aquela informação, para garantir que ela chegou de uma forma adequada para cada indivíduo. Porque quando eles entenderem o que está sendo dito, aí sim eu terminei o meu ciclo, a minha comunicação atingiu o objetivo. É que a gente tem um gráfico bastante antigo, mas ainda válido, das formas de comunicação que existem, né? Então, 7% é o que a gente está falando, né? 55% são os vocais, tom, timbre, né? Vamos falar assim, quando a pessoa pode falar que tá tudo bem, mas se ela tá com aquela voz de choro, você já percebe, né, que é outra coisa, por mais que você não esteja vendo ela. E 38% é o visual, a comunicação corporal não verbal. Por isso que agora, em tempos de grande parte da galera em home office, é importante você estar usando a câmera ligada, né? Porque já que estamos distantes, para conseguir captar um pouco dessa comunicação corporal e não verbal, a gente precisa estar ali, pelo menos que a pessoa esteja com a câmera ligada para ter aquela conversa. Não é só para checar se ela está ali mesmo. Com certeza ela está, se está no horário de trabalho, né? Você não vai estar fazendo outra coisa, mas ouvir a pessoa, né? Ele vai ajudar bastante. Claro que não é a mesma coisa que fisicamente, onde você vê todos os trejeitos, a perninha tremendo, né? E não só aqui o que está na parte do rosto, mas ela compõe grande parte da nossa comunicação. E nós temos que observar tudo isso quando a gente vai montar uma mensagem, quando vai construir a imagem para passar para as pessoas. E a gente encontra barreiras nisso, né? Claro, se fosse fácil, a gente nem estava dando tanto destaque. Então, barreiras que o emissor pode encontrar. Ele pode não pedir ajuda quando necessário,
Ou seja, tem uma pessoa nova entrando na empresa e essa pessoa nova ela precisa começar a se comunicar, vamos dizer assim, um cargo de liderança que começa a se comunicar com o time dele, ou um programador mesmo que entra numa squad e precisa se comunicar com aquele time. E ele não pergunta para as outras pessoas, assim, não busca entender como que é o formato de funcionamento daquele grupo. Ele quer fazer a comunicação como ele sempre fez. Nós precisamos ter originalidade, sim, mas também nós precisamos nos adequar ao meio, para que saibamos que aquele público-alvo, a galera que está naquele grupo, entenda a nossa mensagem. Então, precisa, de fato, pedir ajuda. Evitar explicar as expectativas também é algo que vai acarretar numa má comunicação, porque você não alinha qual que é o objetivo daquela comunicação, né? Às vezes tem, sei lá, a gente vai numa reunião em que a pessoa é tão prolixa, fala tanto que você fica pensando, cara, mas então por que a gente se reuniu hoje, né? Tem que ter então essa definição de qual que é o objetivo para gerenciar a expectativa e saber que aquele objetivo foi alcançado. Esconder-se por trás de e-mail, né? Então, tem conversas ali que você precisa fazer de forma síncrona, como eu até utilizei esse termo ontem, né? Em que realmente você tá ali falando com a pessoa, ela respondendo naquele momento. Tem coisa que não dá para a gente resolver por e-mail. Não ir direto ao ponto, né? Que volto a falar sobre ser prolixo, você falar e não resolver, né? Ó, Roberto, legal, já estaria entendendo o seu comportamento. Legal, Roberto. Depois eu vou dar uma atividade para a gente especular um pouquinho mais isso aqui também para vocês. Outra coisa, não pedir ajuda novamente, mas na questão de esclarecimentos, né? Então, você recebeu aquela mensagem, e tem dúvida, gerou dúvida naquilo, e você não pergunta, é bem isso que você está querendo dizer? E você fica ali com a sua interpretação. Isso também vai atrapalhar o processo. O não conhecer o seu público, né? Hoje em dia a gente tem estudos aí para você chegar especificamente no como que é o comportamento daquela pessoa, como que ela recebe melhor uma mensagem, né? Aí tá até relacionado com como que as pessoas aprendem. Tem gente que vai aprender melhor ouvindo, outros vão aprender melhor lendo, outros vão aprender melhor, né, ali com uma coisa mais palpável mesmo, né, com questões de dinâmicas. E claro que sempre tem aquela curvinha também, de que todo mundo vai aprender melhor fazendo. Mas a gente precisa ter essa primeira base de como que as pessoas captam a mensagem para eu conseguir adequar essa mensagem ao público. Não fazer sempre mensagem só num formato e as pessoas que se adequem, não. Hoje em dia, quem imita a mensagem que precisa fazer essa adequação. Ser ambíguo, dar mensagens ali que tenham duplos sentidos, nossa, isso aí vai acarretar com certeza em retrabalho. Metade do time vai entender uma coisa, metade do time vai entender outra. E ser desnecessariamente negativo, né? Se você está ali com a missão de passar uma mensagem ali para o time inteiro, dar uma posição sobre o projeto, a gente tem que ser realista, né? E não necessariamente, assim, negativo. Buscar só o copo meio vazio, né? Então, você tem que dar uma segurada nisso e é bastante difícil, porque até como eu falei do perfil do profissional de teste, ele tem quase que isso dele, né? Ele tem o pessimismo profissional, é uma das características principais, e que aqui, se ele estiver numa posição de emissor de uma mensagem, ele vai ter que dar uma segurada, vai ter que rever aquela mensagem para não colocar todo mundo para baixo que vai estar lendo aquilo. Também é uma falha você sempre concordar com tudo, né? Você, como emissor, ali, você está fazendo uma explicação, aí você foi ambíguo. Daí uma pessoa pergunta, você quis dizer isso? Ele fala, sim, quis dizer isso. Daí outra pessoa vai perguntar, mas você não quis dizer aquilo? Também quis dizer aquilo. Porque ele concorda com todo mundo e continua na ambiguidade. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque é quase com vício de linguagem. Que você vai falar, sim,
É isso. O Rômulo acho que vai tocar um violão ali para nós, gente. Daí o Rômulo, beleza? Vamos seguir aqui o barco. Deve ter gente até jogando, né? Então vamos exercitar pelo menos aí a habilidade de tocar um violão. E o 10º item, que é você não prestar atenção na linguagem corporal, né? Que, como a gente viu lá no gráfico anterior, é um dos itens ali de importância na comunicação e você, como emissor, ignora isso. Você deixa isso para lá, não me interessa o que o meu público tá reagindo, né? Então, você precisa prestar essa atenção para conseguir adequar o teu diálogo. Outra questão, quando envolve informação ali de um grupo, né? É você não tá informando as outras pessoas envolvidas, né? Não garantir que todo mundo que precisa entender aquilo realmente foi comunicado, né? Fazer um reporte como um todo, você acaba falando para uma pessoa. E é que talvez aquela pessoa não seja a principal. Então, você tem que buscar realmente todas as pessoas que precisam ter acesso àquilo e aí sim distribuir a informação. Usar jargões demasiadamente públicos, né? Você tem que ter um cuidado, normalmente é adequar o seu público, você está falando aí num trabalho da faculdade, no teu grupo é uma coisa, você pode usar a linguagem que for necessária. Agora, a partir do momento que você está num outro grupo mais profissional, precisa estar adequando essas falas. Usar perguntas em vez de afirmações, né? Aqui vai entrar bastante na ambiguidade quando você usa essa tática, porque a pessoa nunca vai saber o que de fato você pensa e o que de fato você quer informar. Outra questão também é minimizar seus esforços, né? Falar, não, tá passando aquela mensagem de um projeto que foi concluído, que foi importante, que você teve um esforço, e você se coloca ali como que aquilo não foi nada, né? Parece uma coisa pequena, vamos dizer assim, pode até ser confundida com humildade, mas na verdade ela atrapalha a sua comunicação. Também vai estar voltado parecido com o desculpar-se quando for necessário, né? Então, se fica toda hora assim, desculpa, né? Eu não quis falar isso. Não, desculpa, não é bem assim. É um vício de linguagem, né? Que acaba chamando a atenção da outra pessoa para contabilizar quantos desculpa que você vai falar ali enquanto você está no diálogo. Então, precisa ter esse cuidado. Na comunicação escrita, um grande erro é não revisitar o que você escreve, né? Então, você vai montar um e-mail ali, é sempre bom a tática de montar e ver outro assunto e daí voltar e ler de novo aquele texto para daí sim você dar uma sequência naquilo que está sendo feito, ver se não tem nenhum erro de escrita, nenhum erro de interpretação, se realmente tem coerência o teu texto, né? Porque às vezes a gente peca até nisso, em conseguir montar uma estrutura de texto que seja entendível pela outra pessoa. E mensagens informais, né, como Hangouts, como WhatsApp, isso acontece muito, né? Principalmente com o corretor ali, se escreve rapidinho, o corretor não ajuda muito. Você escreve coisas ali que dificultam a comunicação, mas tudo bem, você vai corrigindo, né? Mas na hora que você vai escrever algo mais formal, você tem que fazer essa revisão. E para que você desenvolva melhor essa capacidade da escrita, não tem muita inovação ainda. É realmente buscar leituras, né? O hábito de ler para que você veja estruturas de textos, conheça palavras, quando que elas são aplicadas, para aprimorar essa capacidade de escrita. Também outro problema vai ser você falar demais e escutar de menos, né? Não dar espaços para o seu público, não ouvir o que ele quer te dar de devolutiva. Isso aqui numa relação de líder e liderado, né? Acaba se tornando ainda mais importante para você ser um bom emissor. Fazer diversas coisas enquanto você se comunica, né? Se é uma comunicação mais importante, formal, você precisa estar focado naquilo, né? Osnei, o uso de abreviaturas pode ser utilizado ou recomendável não usar. Osnei, as abreviaturas você pode usar na comunicação informal, na hora que você realmente precisar escrever algo ali que seja um e-mail, aí já não é legal usar. Por exemplo, o ADD no lugar de adicionar, que é alguma coisa que tá tão comum, né?
é bom fazer o texto completo para que todo mundo ali leia e entenda que aquela é a comunicação mais formal. E eu acho que é isso que faz ter muita sobrecarga de e-mail, sabe? Em que tem coisas que você deveria tratar por outro canal e assim usar abreviaturas, ter uma devolutiva rápida, e você acaba tornando um e-mail, que seria aquela coisa mais formal, para realmente bater o martelo ali em algo que é maior, que já foi discutido em outros canais, né? Então, só fechando ali o 18, né? Você, como emissor, se você fica fazendo outras coisas dentro de uma comunicação que é importante, você minimiza aquela tua comunicação, né? Não é tão importante o que o cara está falando, porque ele está fazendo um monte de coisa. Vamos falar assim, né? Em uma posição de liderança, isso aí piorou. Você quer enganjar o teu time, quer passar uma mensagem ali de motivação, e enquanto isso você está olhando para o teu computador e respondendo hangouts, tá? Não que você não possa fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas você tem que entender qual que é a importância da mensagem principal, porque aquele teu público vai estar olhando o contexto como um todo, né? Você fazer as outras coisas ao mesmo tempo vai compor essa tua linguagem corporal. No 19, você ter medo de se defender. Então, isso aqui quase que encaixa com o concordar com tudo, né? Então, você é emissor, aí te fazem uma pergunta ali que vai em desencontro com o que você está falando. E você não consegue continuar defendendo a tua ideia. Isso é algo que, assim, que atrapalha a tua comunicação, porque por mais que aquilo que você estava falando tenha uma linha de raciocínio ok, aquela pergunta vai tirar a atenção, né, das pessoas, né? E você precisa ter uma resposta que vá de encontro com aquilo, né? Explique, não, o porquê que não é daquele jeito, para que realmente você consiga fechar a comunicação como um todo, e em vez das outras pensarem, entre as outras pessoas ficarem pensando, puxa, mas realmente o ponto que a pessoa levantou lá, eu acho que é mais importante do que a mensagem final. Então você precisa conseguir se defender. Claro que de uma forma assertiva, que é o que a gente vai explicar um pouquinho mais ali para frente. E do lado do receptor, né? Você que está recebendo a mensagem, tem muitas barreiras, né? E no ambiente online tem mais ainda, né? Então, o primeiro tipo de barreira é a barreira emocional, em que você já tem alguns vieses em relação à pessoa que está falando, em que você não está muito bem naquele dia, sabe? Você está com a cabeça cheia, aconteceu um monte de coisa, você não está propenso a realmente estar presente para receber aquela mensagem e entendê-la. Então, existem muitas dessas barreiras. E, assim, um bom emissor, claro, assim, se ele está dentro do time dele, ele tem que chegar ao ponto de conseguir entender quando a pessoa ali tá bem e vai entender uma mensagem, ou quando aquilo ali não vai ser o momento. As barreiras podem ser de insegurança, pode ter uma ansiedade sobre aquilo, né? Também você quer saber tanto aquele tema que a tua cabeça tá voando e você não consegue concentrar. Preocupação, né? Poxa, assim, vamos dizer, a nossa cabeça, ela anda com bastante preocupação, né? Nesses tempos. Você não sabe quando que vai ter cortes nas empresas, né? Claro que agora tem algumas empresas que já se posicionaram como não demita, mas cada comunicação formal, você começava a pensar, não, putz, é agora, né? Então, isso cria uma barreira para você realmente entender a mensagem. Também pode ter uma barreira de hostilidade, em que você, assim, não acredita no trabalho que aquela pessoa está falando, né? Então, você é hostil referente a ela. Você pode tirar conclusões precipitadas, né? Relacionado ali com ansiedade também. Então, começa a falar a mensagem e você já pensa, puta, é isso, né? E daí você já fica com a cabeça naquela ideia e não se permite ouvir a mensagem como um todo, né? Então a gente tem que estar se vigiando para não fazer isso. Isso vai acontecer por questões de estereótipos, né? Então, se aquilo ali, a pessoa sempre vem me falar de tal coisa, né? Só vem me trazer problema. Então, você já tem aquele estereótipo dela. Então, como receptor, você tem que
tentar derrubar um pouquinho isso para se permitir ouvir o que as pessoas realmente têm para dizer, né? Que isso também está relacionado, de fato, você não confiar no teu emissor. Então, se aquela pessoa ali que está passando uma mensagem para você realmente já teve outras situações, você não consegue confiar, essa aqui é uma das maiores barreiras que vai ter, porque aquela pessoa vai ter que reconquistar a tua confiança e você vai, com certeza, racionalizar muito aquela mensagem, né? Do porquê que aquilo ali estava acontecendo. Você também atrapalha... Você não, a comunicação também é trabalhada quando o receptor ele se sente inibido, né? Então ele fica ali muito, muito retraído, muito fechado. A pura falta de interesse pelo assunto, né? Então, poxa, eu tô ali para cumprir tabela, né? Então, tô ali, mas não quero saber muito o que a pessoa tá falando. Então, você vai buscar ter algumas distrações. E para facilitar, né, esse processo aí, que vai ser um trabalho de cada um dos itens que a gente tem que fazer é demonstrar um interesse genuíno naquilo, né? Então, é estar ali presente, prestar atenção no que a pessoa está dizendo, buscar ali facilitar essa comunicação, olhando para a pessoa, se colocando de uma forma pronta para realmente receber aquele conteúdo. Isso aí já ajuda em muito, porque diminui as barreiras entre o comunicador e o receptor, porque ambas as partes veem que os dois estão propensos a fazer uma comunicação. No nosso ambiente de trabalho, às vezes, por algumas situações anteriores, você tem conflito com algumas pessoas. E isso dificulta muito, porque você já tem aquela visão que a pessoa, quando você precisar conversar com a pessoa, ela não vai ter um interesse genuíno. Então, é um trabalho nosso diário de estar buscando isso. A gente vai ter que também atuar com escutar ativamente, né? Estar ali presente, mas com o ouvidinho afiado, ouvindo mais do que falando, para conseguir buscar captar realmente o que está acontecendo naquele momento, né? Quando você for falar, que seja para fazer perguntas de entendimento, para complementar. Poxa, então isso que você colocou quer dizer isso, a gente vai utilizar tais recursos. Então, buscar complementar aquela mensagem nesse formato. Lembrando, gente, que isso aqui é importante porque está totalmente relacionado com produtividade. Tá? Quanto melhor você se comunicar, mais produtivo você vai ser, melhor vai ter o fluxo de informações na tua empresa, né? Está diretamente relacionado com a sua produtividade e a produtividade da empresa. E quando você chegar numa entrevista, a comunicação também vai ser um dos pontos que vai ser mais facilmente avaliados, né? Claro que a gente entende que uma pessoa que vai estar atuando numa posição técnica, ela não vai ser tão comunicador, mas a gente precisa ter algumas skills básicas para chegar ao ponto que a nossa comunicação, pelo menos, não atrapalhe. Então, aqui para facilitar, você também pode usar a questão de parafrasear, porque como você está usando uma escutativa, você está prestando atenção ali, você começa a ver que a pessoa fala algumas palavras, e aí você começa, para fazer aquele entendimento, usar dessas palavras da pessoa, que não necessariamente é o que você falaria no teu dia a dia. Então, vamos pegar ali de novo o exemplo da pergunta do Osnei. O uso de abreviaturas pode ser utilizado ou recomendado não usar. Então, você começa falando, usando as próprias palavras deles, né? Então, as abreviaturas são recomendadas usar em tal situação, para que a pessoa ela faça um link, porque ela pensa, poxa, esse cara aí, né, tá próximo de mim, fala do mesmo jeito que eu, né? Então, é interessante fazer esse alinhamento. E agora a gente vai fazer um pequeno exercício para avaliar como que vocês estão nessa escuta ativa, tá? Eu vou passar o link aqui no chat. É um forms que vocês vão responder. Vocês vão pegar a resposta a resposta vai chegar no e-mail de vocês também. E o interesse é de que vocês se avaliem, vendo como que vocês estão na escuta ativa nesse momento, tá? Só um minutinho que eu vou mandar. Então tá aí.
Vamos colocar ali 5 minutinhos, então, até 19h37 para essa atividade. Legal, pessoal. Obrigada ali pelas respostas, tá?
O que a gente precisa estar interpretando é que precisamos cada vez mais essa resposta seja com frequência e todas as vezes, para que a nossa escutativa ela esteja apurada, né, e facilite a nossa comunicação, tanto como receptor quanto emissor. Vocês querem fazer alguma pergunta sobre esse Forms? Vocês tiveram algum insight no momento que vocês estavam respondendo, alguma coisa, digamos, que vocês ainda não tinham pensado? Beleza, Roberto. Então a gente vai seguir aqui. Obrigada. Então vamos falar aqui sobre comportamentos que a gente vai ter na nossa comunicação, né? Ele vai, quando a gente falar, vai sair com três possibilidades. Ou você vai parecer assertivo, né? Você vai atingir o teu objetivo de fala. Ou você vai ser não assertivo, né? Vamos falar assim, meio boca mole. Ou você vai ter uma posição de agressão, né? Uma comunicação violenta, em que você vai atingir os teus objetivos que você queria, porém você vai ofender as pessoas que estão ali no meio mesmo, né? Você vai passar por cima. Então, na não asserção, então, o emissor, ele tem muito a questão de tá inibido, né? Então, ele não demonstra ali tudo que ele quer estar passando, né? E como resultado desse comportamento inadequado, aquilo ali gera uma ansiedade. Então, é aquela situação em que a gente quer fazer uma apresentação de um trabalho, vamos dizer assim, um trabalho em sala de aula, e você não quer errar. Mas logo que você vai falar, você já erra alguma coisa. E aquilo te deixa nervoso. E aquilo acaba com o resto da apresentação, porque você não consegue voltar para ter uma asserção. Você aí fica o resto da apresentação sendo não assertivo, sabe? Uma coisa vai levando a outra, né? Então, até teve outro encontro da Circes, que a professora Lene Hauski, né? Que ela falou que quando ela falava, ela ficava vermelha. Eu também tinha isso na faculdade, ainda tenho. Na faculdade, quando eu ia apresentar, eu sentia na hora que o meu rosto esquentava. E eu não queria que aquilo acontecesse, e aquilo ali atrapalhava o resto do que eu tinha para falar, eu era não assertiva, pois eu ficava incomodada com aquilo e não prestando atenção na mensagem. Ao passo que você percebe que algumas coisas são suas e não vão mudar, foca na mensagem, entende? Então, se você ali tem alguma dificuldade na fala e você sabe que aquilo ali é seu, então você passa por cima, você foca realmente na mensagem que você vai passar para que ela consiga ser entendida, né? E aí, quando a gente fica nesse comportamento, né, mais retraído, as outras pessoas que vão escolher por você, porque você não consegue passar a tua mensagem na totalidade. Já o comportamento, né, na comunicação assertiva, você vai agir em prol do seu interesse. Você vai fazer tudo para que a sua mensagem seja passada, mas desde que isso não gere nenhum constrangimento para as outras pessoas. Então, você adequa a sua fala para aquele público, né? Você gerencia expectativas, então você ali já se posiciona de uma forma do que vai ser tratado. Tem assuntos na empresa, principalmente, que são assuntos mais pesados, de grandes modificações, que com certeza vão gerar ali algum receio para o teu público-alvo. Mas se você buscar fazer uma comunicação assertiva, você vai munir eles de informações para que aquilo não se torne totalmente uma preocupação e eles entendam a mensagem principal, que vamos dizer o porquê dessa mudança. E, por fim, o da agressão, em que o emissor ele só leva o seu desejo pessoal da fala, né, ao extremo, ele se coloca ali como figura principal e também ele não está observando o comportamento do seu receptor, né? Ele não tem aquela observação de, puxa, mas o cara está reagindo bem no que eu estou falando, né? E o que eu percebo bastante no pessoal da parte técnica, né? Vamos pegar assim o papel de programador. Eu vejo bastante a não asserção, né? O não querer comunicar, e quando comunicar, essa comunicação ser parcial. E em alguns momentos, se essa pessoa é pressionada, ela pula já para agressão, no sentido de realmente
ser ríspido ali na resposta, né? Por não ter um traquejo mesmo para lidar com aquela situação, levar para uma negociação. Então, assim, né, como o que eu estou conversando essa semana com vocês para gerar insights para vocês terem ali antes de irem para o mercado de trabalho, né? Ou melhorarem na situação atual que vocês estão. Então, leve muito em conta a observação de quando vocês se comunicam. Porque comunicação também eu falo do meio empresarial, mas ela é para a vida. Então, a gente sempre tem que estar buscando estar aqui na asserção, de levar a mensagem, as pessoas entenderem e não ofender ninguém que esteja ali recebendo a sua mensagem. Tá? Agora a gente tem mais informes que a gente vai refletir sobre essa assertividade na nossa comunicação. Beleza? Vamos deixar os 7 minutinhos mesmo até as 19h20, tá? Porque eu acho que esse ponto da assertividade a gente tem que. É o primeiro passo, vamos dizer assim, até antes de você conseguir ter uma escutativa.
A gente já tem 11 respostas ali, né? Vamos tocar o barco. Se tiver alguma, assim, algum insight a partir dessas perguntas, algo que vocês ainda não tinham pensado, estou repetindo realmente a pergunta que eu fiz no Forms anterior, porque essa é a ideia, né? Pegar uma devolutiva sobre esse momento de reflexão. Uhum. Legal, Roberto, que bom. O primeiro passo para a gente buscar o nosso desenvolvimento pessoal é reconhecer que temos limites, né, que precisam ser transpostos. Aqui a escala é exatamente o contrário, né? Os pontos ali em que está todas as vezes e com frequência que a gente precisa reduzir, né, para estar mais perto do nunca. Isso que se diz em relação à empatia, Eduardo? A gente fica às vezes sem ação, né? Quando a pessoa ela é agressiva conosco, né? A gente precisa se capacitar para essas situações, porque elas existem no meio, né? E a gente tem que estar pronto. Se aquilo ali passa os limites, né? Você precisa se posicionar, não devolvendo na mesma moeda, né? E a capacidade ali de você conseguir se expressar, dando essa devolutiva, realmente é preparo. E o que vai ajudar bastante a todos nós é exercer uma capacidade de negociação, porque a negociação vai trazer com que você consiga abordar outros pontos de vista, né? Trazer ali por meio de uma história, né? Uma sequência de coisas, o que vocês estão buscando falar e continuar defendendo o seu ponto de vista. Mais ou menos isso, Eduardo? Beleza, gente. Como vocês receberam as duas respostas no e-mail de vocês, né? Usem isso para vocês estarem revisitando, né? Quando sentirem que algo aconteceu devido à comunicação de vocês, use essas respostas para estar verificando, né? Porque ele é um bom guia para vocês estarem exercitando o autoconhecimento e vendo em qual ponto que precisa fazer. Roberto, se a pessoa ela tem uma comunicação agressiva e ela não quer mudar, né? A gente não pode mudar ela, então a gente tem que mudar a forma com que nós vamos receber essa mensagem, como nós vamos trabalhar com ela, porque você pode até falar para ela, né? Porra, cara, por que você é cuzão assim, né? Trate o pessoal de forma diferente. Se aquela pessoa ela só vai começar a mudar quando ela quiser, né? Por mais que a gente fale. Isso agrava muito se ela estiver em frente de um time, né? Tem danos muito maiores, mas realmente é quando ela quiser mudar ou quando a empresa mudar ela de posição. Então, vamos nos munir de como tratar com esse tipo de gente. Vou seguir aqui. Então, agora falando do feedback em si, que é uma das etapas da comunicação. Ele existe o tempo todo, né? Quando eu estou perguntando para vocês, e aí é um feedback que eu estou colhendo, né? Então, ele deve dar uma informação no presente, né? Do que aconteceu agora, sobre um comportamento que aconteceu agora. Não, a informação é agora, então eu estou falando para vocês no presente de algo que aconteceu no passado, né? Um passado curto, né? Que para influenciar um comportamento futuro. Ou seja, se eu quero saber sobre algo que eu fiz
nesse momento é para que eu mude o meu comportamento, né? Um feedback que é vazio, que por si só não dá a capacidade da pessoa mudar, ele não deve ser feito. Então, ele é um processo que tem que gerar desenvolvimento, então a pessoa tem que conseguir trabalhar com aquela informação. Ele baseia assim uma comunicação direta, genuína e confiança mútua, então aquele nosso processo lá do emissor, receptor e a garantia da mensagem, ela tem que ser muito firme, tá? A pessoa que ela vai fazer o feedback, ela tem que se preparar para isso. Não pode ser só para cumprir tabela, né? Ela realmente tem que saber que aquilo, ela tem que gerar uma relação de confiança para a pessoa que ela está fazendo, para que atenda o item 1, que é evoluir para um desenvolvimento. Ele também vai ser um diálogo construtivo, né? Que a gente já ouviu falar de alguns outros tipos de feedbacks, e tem que ser permanente e contínuo. Então, aqui a gente tem até uma falinha do Sócrates, né? Bem antiguinho, mas que vai dizer o quê? Que o feedback ele tem que ser verdadeiro, então ele tem que ser baseado em fatos, que a pessoa tem que ter bondade, né? Comentários maldosos não é um momento do feedback. E ele tem que ser útil. A pessoa realmente tem que conseguir usar aquelas informações que ela está recebendo para evoluir como pessoa e como profissional. E quais são os tipos de feedback que existem como um todo? Então, eu tenho o feedback corretivo. Então, ali eu estou num treinamento inicial, eu recebi o como fazer uma tarefa, e quando eu vou executá-la, eu acabo não executando naquela sequência desejada. Então, logo tem uma devolutiva para eu corrigir aquele meu comportamento. E a ideia é provocar mudança, né? Infelizmente, existe o feedback indireto ou insignificante, né? Líderes fracos fazem isso, né? Com meias palavras, sem estar direcionando, né? Ou que não vão agregar valor para a pessoa. E, de fato, tem zero mudança. Mas a gente precisa, quando está nesse ambiente, precisa captar a mensagem, né? Infelizmente, esse é o meio da pessoa se comunicar, a gente tem que estar ali meio esperto. Existe realmente o ofensivo, né, que não é nada construtivo, né, que vai gerar mais conflito da comunicação, né, e vai ter indiferença e desprezo, né, que é aquilo ali em que a pessoa se usa da comunicação agressiva para falar de algum ponto de melhoria que tem ali no seu trabalho. E, por fim, o melhor de todos, que é o de reforço, né, que é para dizer também o que a gente está fazendo bem, em que vai gerar um reconhecimento. Então, assim, pensando em como a gente pode se ajustar, é sempre aqui o feedback corretivo e de reforço que nós temos que estar focando, né? E trabalhando com as outras pessoas. E nós oferecemos feedback o tempo todo, seja dentro da nossa casa, né? Com quem nós moramos, seja na faculdade, com quem está trabalhando, o seu par, né? Você faz essa comunicação em forma de feedback. E aí você precisa estar ajustando se aquilo ali está gerando mudança, né? E como eles dizem, né, não dá para aceitar feedback construtivo de quem nunca construiu nada, né? Então, você precisa ter aquela premissa da confiança para realmente o que a pessoa está falando gerar um reforço ou uma correção. E o feedback, ele vem evoluindo ao longo do tempo, né? A gente não começa a fazer feedback assim, bom de uma hora para outra. Quando você está numa posição que realmente exige, né? Ali, eu estou começando na minha liderança. E aí eu não sei muito o que fazer. Infelizmente, no começo, meus feedbacks não vão ser tão bons, por mais que eu treine, né? Mas a ideia é que ele evolua de ser vago para ser específico, né? Realmente, você pare de dar uma visão global e consiga falar sobre algo mais pontual. E isso você consegue atingir esse objetivo quando você foca em feedbacks mais curtos, porque se você for falar de 6 meses atrás, é muito tempo, certeza que vai ficar vago. E se você falar ali de 6 dias atrás, ele é mais específico. Então, exercitar essa questão da temporalidade vai fazer com que você seja mais objetivo nesse aspecto. Outro item é você sair do julgamento, é você sair do julgamento para ser neutro, né? O feedback não tem que ser alguma coisa que você, pessoalmente, não gosta. Ele tem que ser realmente algo relacionado a regras, a procedimentos, né, formas de conduta que aconteceram, e aí sim você vai posicionar. Se só diz respeito ao que você acha, ele não deve entrar.
Ele também não pode ser exagerado, né? Tem que ser adequado para aquela situação. Então, poxa, entrei na empresa, estou há 3 meses, errei um, um procedimento de trabalho, né? Aquilo ali não pode ser o fim do mundo, porque eu ainda estou no meu começo, né? Então, tem que ser adequado o feedback àquela situação. Assim como, se eu estou numa posição em que influencio muitas pessoas, meu trabalho é de extrema importância e eu deixo de fazer algo que tem um grande impacto, eu tenho que dar o feedback com a ênfase necessária. Não pode ser, não foi nada, não foi nada. Não, teve impactos muito grandes, né? E falar realmente as consequências para a pessoa. E por fim, você não pode ser apático, né? Às vezes você fica assim tão tremendo para fazer um bom feedback que você vira num robozinho. Não, né? Você tem que realmente buscar gerar impacto, tem que gerar mudança naquela pessoa que está te ouvindo. E o modelo, né? Esse aqui é um modelinho aí mais tradicional, né? Que do feedback sanduíche. Hoje a gente tem modelos mais modernos, mas que ele vai trazer o quê? É uma receitinha de bolo que ajuda a você estruturar as informações. E uma coisa que eu quero falar para vocês também é, assim, imaginem recebendo isso, né? Recebendo essa informação, porque você também tem que estar propenso a poder receber um bom feedback. Aqui a gente está falando muito do emissor, mas o receptor também tem que estar aberto para isso. Então, a ideia é de quando você for fornecer um feedback, você vai descrever a situação atual, né? O que está acontecendo agora. A ação, o que a pessoa fez ou não ou deixou de fazer que gerou essa situação problema, tá? Então, poxa, gente, olha, nós geramos 20 horas de retrabalho, né? Por quê? Porque não foi utilizada as padronizações no código que eram necessárias. E o efeito, né? Qual foi o impacto que isso aconteceu? E com isso, nós atrasamos a entrega do projeto, que era previsto para hoje, né? Mas como a gente usou horas para retrabalho, não conseguimos fazer a entrega. Então, eu trouxe todas as informações do que aquilo acarreta, para realmente, sim, dar uma visão para a pessoa que está recebendo o feedback do que aquilo impactou o negócio como um todo, né? Claro que em gestões mais modernas, mais transparentes, com definição de objetivos e resultados chaves, isso já é mais claro, né? Mas como isso não acontece em todas as empresas, pelo menos no momento do feedback, eu preciso trazer essa informação numa estrutura que a pessoa compreenda os impactos. Tá. E você, ao receber o feedback, né? Até deu uma adiantadinha ali. Mas a primeira coisa é você ter consideração pela pessoa, né? Se ela tá fazendo aquele feedback, é para você se desenvolver. Então, tente baixar um pouquinho a guarda para aquela informação chegar de uma forma com que você vai absorver melhor. E para você facilitar para o emissor, né? Porque ele também tá nervoso, né? A ideia é você ser transparente, né? Não demonstrar questões de hostilidade, né? Mas realmente dizer e demonstrar que você está propenso àquilo, né? Demonstrar que você está pronto para ouvir, né? Não ficar com aquela coisa na negativa, né? E dividir com quem está fazendo o feedback a compreensão que você teve, que vai voltar lá nas dicas da comunicação, né? Para você parafrasear aquilo, você fazer perguntas de entendimento para que realmente vocês saiam desse momento de feedback com o emissor tendo alcançado o objetivo da informação que queria passar para vocês e vocês tendo informação para continuar se desenvolvendo no nível pessoal e profissional. Então, aí, continuando as dicas, para você cuidar com a sua defensiva, né, na hora que o líder falou alguma coisa, você já se defende e fala, não foi bem assim, deixa eu te contar a história, né, não é o momento. Não é a hora também para você racionalizar aquele feedback do tipo, puta, agir daquela forma porque aconteceu isso, isso e isso. Não, exerce escutativa, escuta tudo para depois você fazer esse exercício, né? Se a pessoa traz dados um pouco vagos, faça você a especulação daquilo, né? Faça mais perguntas para você conseguir atingir aquele desenho de qual foi a situação, qual que é o impacto, o que gerou, né? Já que o outro lado não fez, você tem essa permissão para fazer perguntas mais específicas, para realmente agregar valor para você.
E se você tiver barreiras emocionais que estão muito gritantes naquele momento e tiver a possibilidade, peça para estar reagendando, né? Para que realmente você consiga escutar aquilo e absorver. E aqui tem a questão mais moderninha de como estão acontecendo esses feedbacks, né? Que são as reuniões one-on-one, em que é um processo em que semanalmente o líder se encontra com o liderado, ou no máximo a cada 15 dias, para eles realmente realizarem troca de feedback. Não é só o líder falando ao liderado, é também o liderado falando ao líder sobre a conduta dele, os dois conversando sobre evolução mesmo do processo. E como é uma conversa breve, de 30 minutos, e acontece com frequência, começa a se criar uma cultura de falar, né? E vai ficando mais transparente. E claro, esse é o momento formal do líder e do liderado, mas a ideia é que essa capacidade de fala, ela se expanda entre os times, né? Que você consiga falar para o seu par também pontos ali do dia a dia que são necessários ele fazer a correção e pontos em que você vai estar reforçando, né? Dando reconhecimento a ele do que foi feito de forma positiva. E aqui eu trouxe algumas perguntas do que o líder pode perguntar ao liderado e o liderado precisa se preparar para elas, né? E esse preparo é realmente pensando sobre a empresa, pensando sobre o seu futuro. Então, possíveis perguntas é o que te deixa feliz no trabalho, né? Isso aqui é bem complicado, cada pessoa vai ter uma resposta individual, né? Eu acho que o trabalho em equipe é uma das coisas que mais acarretam, né? Se a tua equipe ali, ela tem uma sinergia legal, o teu trabalho, ele é melhor realizado, vai ocasionar, né, uma felicidade maior, né? Mas tem outras pessoas que vão ter outros aspectos, desde questões processuais, certificações que a empresa tenha, né? Então vai ser bastante individual e o líder com essa pergunta, ele vai conhecer mais do seu liderato, né? Também ele pode perguntar o que incomoda nesse momento, qual é o medo que a pessoa tem. A gente sempre tem os nossos medos e anseios, e isso aqui sai da esfera só profissional, né? Realmente pode dar resposta sobre a vida pessoal. Também pergunta se gostaria de fazer algo dentro da empresa que ainda não teve oportunidade. Essa resposta é extremamente rica, porque vai dizer sobre até planos de sucessão, possibilidades de ir para outras áreas, mas para você responder isso de forma assertiva, você precisa já ter pensado sobre isso. Como a empresa pode ser melhorada, né? Que em muitos momentos a gente tem ali apontamentos que não está indo bem, mas aqui é o momento para você apontar como que pode melhorar, né? Não só dizer que está ruim, mas de fato opinar. E uma pergunta ali bastante específica que é de como que o líder pode ser melhor na visão daquela pessoa, né? Isso é um feedback direto ali sobre a atuação. Essas aqui são perguntas estruturadas, mas que pode, ao longo do tempo que essa reunião one-on-one ela vai acontecendo, ela vai ficando menos estruturada, né? É uma conversa, um feedback mais fluido entre ali o líder e o liderado. E tem também as perguntas que o liderado pode fazer ao líder, né? Para ele se situar, ter alinhamento, entender se o valor dele é o valor da empresa, né? Como que ele pode estar mais envolvido. Então, ele pode perguntar quais são as prioridades da equipe, o que ele deve comunicar ao líder, né? Poxa, o que eu realmente tenho que estar te reportando sempre, para não sobrecarregar de informação, ao mesmo tempo não deixar de passar algo importante. Qual seria alguma atividade que o liderado vai fazer para melhorar, para ser mais rápido, que vai ter mais impacto, né? Porque sem esse alinhamento, a gente atua em algumas atividades que não tem impacto, que não era o que o líder queria. E você fica frustrado, porque você investiu tempo naquilo, né? E não é o que o líder desejava, e com isso a comunicação falhou. Então, perguntar sobre isso é interessante, né? Perguntar sobre como o líder enxerga as forças e fraquezas, né? A gente já vai falar um pouquinho mais disso, mas é legal para ter uma projeção de como você se vê e como as pessoas se veem, e no que você acredita que as habilidades têm melhorado, tá? Que eu recomendo para vocês. Em empresas que não têm um feedback estruturado, não têm um feedback com frequência, que partam de vocês estarem pedindo que os líderes façam essas respostas, tá? Para que você tenha subsídios para você estar se desenvolvendo cada vez mais. Isso pode até despertar ali um olhar no líder de como aquela equipe precisa de feedback.
Então, você vai estar contribuindo com o todo, né? Então, não espere só ter algo instaurado na empresa, né? Faça essas perguntas. E aqui eu queria trazer para vocês o feedback mais no sentido de avaliação de desempenho, que é uma coisa que realmente vocês vão se confrontar quando estiverem no mercado, né? Os talentos, os colaboradores, eles são classificados, né? Seja na metodologia que for, seja na cabeça do chefe, de aquelas pessoas que são o braço direito, ou as pessoas da lista improvável que elas desligariam, né? E, em geral, o que acontece? Existe uma distribuição estatística de talentos dentro da empresa, né? Em que, em geral, 20% das pessoas têm um alto desempenho, 10% têm um baixo desempenho e 70% estão no médio desempenho. Quando a gente realmente faz uma avaliação, independente da qual for, e numa amostra grande de pessoas, né, vamos dizer ali, grande não, uma amostra considerável, vamos começar ali com 40 pessoas, essa distribuição você nem precisa calibrar, consequentemente ela acontece, tá? E como isso acontece de forma periódica, né, as pessoas elas vão oscilando nessa distribuição. Então, a pessoa, assim, que ela consegue se manter por muito tempo com alto desempenho, realmente ela é um profissional fora da curva. Porque o mais comum é que ela esteja alguns meses com alto desempenho, depois cai um pouquinho para médio alto, médio, né? E eu queria trazer isso aqui para vocês entenderem que vocês são classificados e os feedbacks em relação à avaliação, eles vão levar isso aqui em consideração, né? Então, a empresa vai te dar uma devolutiva de como que você está na escala de avaliação dela, né? Não necessariamente pode ser esses nomes, e também é importante saber que estatisticamente existe essa distribuição. Então, quando você olha o volume de pessoas dentro de uma empresa, tem algumas que não vão estar rendendo tão bem, tem outras que vão estar médio, tem outras que vão estar muito bem. E isso vai mudando. E a gente tem que querer estar, pelo menos, no médio alto, né, nas nossas entregas. Outra forma aqui de devolutiva que está sendo bastante utilizada faz tempo que está sendo bastante utilizada, né? É a avaliação de desempenho e de potencial, né? Que é a Nine Box, em que eu tenho 9 possibilidades ali, né? Em que eu faço o cruzamento do teu desempenho. Aí o desempenho vai ser de acordo com o que a empresa vê, né? Se ela quer ali, um desempenho, eu vejo se a pessoa está cumprindo a descrição de cargo. Não, eu vejo se ela está entregando as tarefas via sistema. Não, eu vejo via os indicadores que ela tem. Vai ser específico da empresa, né? E o potencial já é baseado em competências que eu desejo que tenha em certas posições e as competências que a pessoa tem naquele momento. E aí eu faço um match dessas informações, né? Que me dão nove posições, em que eu vou ter as pessoas ali que estão com desempenho insuficiente, que eu preciso desenvolver. As pessoas que são mantenedores, quem tem um alto potencial, e com isso também vai somar no feedback, para a empresa estar passando para você em que posição que você está, qual que é o teu potencial, né, de evolução. Isso aqui é um dos modelos. E por fim, eu queria deixar para vocês aqui, né, a matriz SWOT, em que a gente vai ter assuntos falando das forças, falando das fraquezas, falando das oportunidades e falando das ameaças. Vocês já devem ter visto o termo matriz SWOT aplicado a empresas. Aqui é um modelo aplicado ao nosso desenvolvimento pessoal. Então, vocês vão tirar um momento de reflexão mesmo sobre vocês, do que vocês têm de forças, aqueles talentos naturais, coisas que vocês fazem com facilidade e maestria. O que vocês têm de fraquezas, que são coisas que chegam a atrapalhar você, né? Então, ali, se você não tem uma capacidade de venda, mas de fato você não tem nenhuma intenção em trabalhar com vendas, ela não é uma fraqueza. Mas, se você não consegue se comunicar corretamente, aí já é uma fraqueza, porque você vai precisar em qualquer profissão. Aí tem os outros blocos. Deixa eu abrir aqui essa telinha. Só um minutinho.
você vai ter o bloco do externo, né? Que o que você tem de oportunidade hoje, né? E o que você tem de ameaça, coisas que podem impedir de você alcançar essas oportunidades. Esse material eu vou estar deixando como tarefa, porque ele é bastante demorado de ser preenchido, é algo que realmente você tem que tirar para reflexão e não é 5 minutinhos ali como os forms, né? Quem for fazer essa atividade, eu vou passar o link aqui no chat, né? E pede o acesso, que eu vou conceder acesso para vocês fazerem uma cópia e estarem respondendo isso aqui para vocês. Leve em consideração, principalmente, a soft skill da comunicação, porque é algo que a gente precisa no mercado de trabalho, é algo que eu encontro dificuldades em meio aos profissionais que são da parte de tecnologia, de informação. Então, realmente reflitam sobre esses aspectos. Isso aqui é quase que um feedback para você mesmo, né? Em que você vai parar, vai refletir sobre questões. E eu vou estar à disposição aí também para tirar dúvidas para vocês desse modelo amanhã no nosso início, tá bem? Vocês têm alguma dúvida, gente? Pode abrir o áudio aí, quem quiser perguntar. Beleza, Jean, Matheus, Roberto, obrigada, tá? Muito boa noite para vocês, para estar mais esse dia aqui comigo, conversando sobre as habilidades, né, necessárias para o mercado. Qualquer coisa, tamo aí. Até amanhã.